Vamos começar o nosso bate-papo e eu tenho aqui a alegria de receber a Ana Fonseca Pascoaloto. A Ana, com quem eu trabalhei, tive o orgulho e a honra de trabalhar por 2 anos na promotoria de falência. Né? Fizemos ali uma parceria muito legal, aprendemos muito juntos, né? Porque eu cheguei na promotoria de falência em 2020, depois de mais de 2 décadas trabalhando na área criminal. E a Ana também, né, Ana? Você chegou lá em 2020 e antes tua experiência no MP era toda na área criminal, não é isso? Toda a área criminal, totalmente diferente. Legal. Ana, se apresenta um pouquinho então pro pessoal que vai acompanhar aqui esse nosso bate-papo. Você hoje é minha colega de MP de São Paulo. Sempre faço questão de destacar, corajosíssima, porque fez a prova oral grávida, pediu para ser a primeira arguida, foi a primeira a ser arguida no 94. Né? Haja Foi. coragem, eu assisti teu exame oral, você foi muito bem e, evidentemente, não por Obrigada. outra razão, somos colegas de MP. Mas se apresenta, Ana, e fala um pouquinho sobre a sua história, que vai ser o primeiro ponto que a gente vai tratar. A gente vai falar da sua história como analista, sua experiência, a questão da remuneração, não é? Que o pessoal, eu acho que Uhum. tem um legítimo interesse em conhecer por quem vivenciou, não é? Por quem ocupou até pouco tempo a carreira. Depois, conciliar estudos, né? Como analista, como é que conseguiu conciliar o estudo para o concurso para membro, porque muitas pessoas também têm esse objetivo. Então vamos lá, começando com sua apresentação e quando que você, por Perfeito. quanto tempo você foi analista no MP de São Paulo? Eu iniciei a carreira de analista em 2016, no início. Acredito que foi o segundo concurso de analista. E logo quando eu entrei, eu escolhi a área de violência doméstica. São algumas opções que distribuem conforme a ordem do concurso, a sua colocação. E eu acabei escolhendo a violência doméstica. Trabalhei nessa área criminal por cerca de 4 anos e somente depois de 2 anos eu consegui a remoção para a área de falência. Legal. A área de violência Com doméstica é uma loucura, né, Ana? uma loucura, Bastante, é bem bastante volumoso, volume, ainda né? mais que era a Zona Leste, Uhum. então, Zona Leste aqui na há um capital, né? Aqui em São Paulo, né? na capital, isso, na capital. E não tinha home office na época, eu morava na Zona Sul, e todo dia no presencial, depois de uns 2, 3 anos que começou a questão do home office. Então foi bem complicado essa questão do deslocamento, conciliar com o estudo e o trabalho nesse início. Então é preciso de uma organização. Eu comecei a perceber que eu funcionava a estudar no período matutino, porque depois do expediente eu já estava muito cansada. Então, para quem quer o concurso de analista, tem duas opções de horários, tanto para o início do trabalho no período matutino, quanto começar um horário mais tarde, por volta tem o Das início 9 às das 11 17, né? horas. Das 9 às 17 e É, das 11 às 19, né? exato. Eu optei pelo das 11 às 19 para estudar de manhã. Então, eu estudava cerca de 3 horas pela manhã, terminava o estudo, mas focada. Eu sabia que só tinha aquele tempo. Então, eu focava nessas 3 horas. Depois já ia para o trabalho, que o deslocamento era bem longe. Eu demorava mais de 1 hora para chegar ao trabalho. E no trabalho, o expediente realmente era bastante Puxado, né? puxado. Mas se tinha algum dia mais tranquilo, leve, eu aproveitava todo momento, toda ocasião para estudar. Eu fui Uhum. bem focada nisso, principalmente nesse início, então, para conseguir conciliar essa questão do trabalho e do estudo. Mas, de qualquer forma, é muito válido o trabalho, só colocando essa questão, porque a gente fica sempre no ponto da teoria, da teoria, da teoria, só estudo, estudo, estudo. Na prática, se aprende de muito, Ah, não tenho muito dúvida, válido. né, Ana? Se tem uma carreira. Porque, assim, o trabalho do analista é um trabalho muito próximo do trabalho da atividade fim do membro, né? Muito. Nós, na promotoria de falência, era a equipe, era parceiro, né? Ó, Ana, vou fazer esse daqui, você faz aquele. Aí Exato. eu fazia um, falava, Ana, dá uma lida aí pra ver se eu não comi nenhuma letrinha, alguma coisa, você me mandava e tal. E é assim, a gente Há aprendeu muito muita coisa aprendizado. junto, né? Surgiu uma coisa nova, a gente falava, lembra, Ana? Falou, Ana, manda um WhatsApp aí pros analistas e eu vou mandar um WhatsApp pros colegas para ver se alguém já pegou alguma questão assim. E a Uma gente ia pesquisa trocando mais informação, abrangente. né? É porque eu falo, ninguém sabe tudo. É. É humanamente impossível saber
de tudo, de todas as áreas, de todos os casos. Há um estudo por trás de cada processo e um trabalho rigoroso também em cada processo, cada olhar é diferente. Então, se aprende muito na prática. Por mais que eu falasse, agora estou trabalhando, não estou estudando. Eu estava estudando, de Lógico. fato. Porque há um estudo, no estudo no criminal, na empresarial, no civil, que a gente pegava muito, processo civil, a gente também aprendeu bastante nessa área. Então, na prática, apesar de estar trabalhando, deixando de estudar, há um estudo por trás. Sim. E eu tenho a impressão que esse estudo, na prática, o aprendizado é melhor, porque ele fixa mais. Ah, com certeza, né? Não fica uma coisa muito abstrata, né? Eu lembro, Ana, fazendo um paralelo aqui, né? Eu passei no concurso novo, não tinha 3 anos de idade jurídica, né? 23 para 24 anos. E assim, quando eu cheguei na promotoria, meu primeiro dia de promotoria, você não sabia nada de prática. Era uma coisa assim terrível. Graças a Deus, tinha uma colega ali mais experiente, me salvou. Eu falei, eu levava um pedido de providência da infância e juventude, umas coisas assim que eu não sabia nem como começar a fazer. Não é? Ela, não, Exato. calma, tranquilo, aqui se escreve assim e tal. Porque a gente tem, né, passou no concurso, você está com a teoria fresca, mas você Lógico, não tem o conhecimento prático. O analista da é prática. assim, é o dia a dia muito Dia a parecido dia. com o dia a dia do membro do MP, né? Total, até que quando eu iniciei já meu trabalho, me trouxe uma segurança para eu iniciar, para eu elaborar as peças, para eu fazer já audiência, eu já tinha toda essa prática, inclusive nos plantões criminais, em custódia. Então, me trouxe uma segurança para eu iniciar o cargo. Eu Legal. não tive dúvidas, ainda mais que eu comecei minha designação com violência doméstica. Sério? Então, Legal. Você sério. ainda não foi pra Então, falência, fiquei né? super O tranquila. pessoal precisa te mandar pra falência lá pra você ajudar a gente. Falta essa. É. Mas eu aprendi bastante nessa prática, inclusive não é só para a segunda fase, é um erro quem acha que a prática do analista Só que ajuda utiliza na esse cargo peça, para né? prestar É. provas só na peça. A primeira fase também foi sempre essencial para mim. Muitas questões eu não sabia decifrar no momento das provas, e só com a prática mesmo para eu ter certeza ou chegar perto da certeza de qual alternativa seria correta, qual faria mais sentido. É verdade. Então, foi uma ajuda, assim, eu falo que eu estudava de manhã na teoria e à tarde era a minha prática. É isso aí. E você ficou então 4 anos na violência doméstica, 4 anos de criminal e depois 2 de falência. Ana, Isso. eu tenho a minha opinião, mas assim, o que foi mais difícil quanto à matéria? A violência doméstica ou a falência? O que será, né? Que A dúvida, falência, não? sem dúvida. Até hoje eu não sei. Não, eu também não. A gente vai aprendendo, né? A gente sabe o básico, né? Graças a Deus, É, o básico a gente se vira bem, né? tá, sabemos. Não, É. progredimos bastante, eu aprendi bastante, mas é uma matéria mais difícil, assim, para o nosso ponto de vista, né? Sim, Mas sorte que eu tinha um conhecimento de processo civil, que parece que não usa, mas utiliza todos os dias em quase todos os processos. verdade. Então, isso A gente usa eu muito, fiz até né? uma pós-graduação de processo civil. E isso me ajudou bastante, me auxiliou bastante no trabalho. Legal. E aí você veio para falência e eu vim também, né? Nós viemos para falência quase juntos. Eu cheguei na falência em abril de 2020. Você chegou quando, Ana? Foi fevereiro, foi logo depois do penúltimo oral do Ministério Público, do 93, que eu tinha feito. Sim. E daí eu pedi a remoção, acho que eu cheguei final de janeiro ou início de fevereiro. Tá. Você chegou um pouquinho antes, Um então. pouquinho antes. Tá. Isso. E a gente começou a trabalhar, acho que aí, porque eu de início trabalhava com outro analista, e aí depois nós Foi começamos a trabalhar por volta de junho, talvez, não, junho ou julho? junho. Junho, acredito que junho. Junho, né? E trabalhamos até você passar na fase oral, quer dizer, então foi mais que 2 anos, né? Foi uns dois É, anos e meio aí, eu estimo, mais ou menos, né? então foi mais, 2 anos e meio. Legal, legal. Foi muito bom. Foi uma alegria muito grande, um orgulho ter trabalhado com você, né? Foi muito sortuda. Eu também. Agora, Ana, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você teve aí toda essa experiência no cargo de analista, né? Mas, enfim, queria Uhum. prestar o concurso para membro, prestou, deu certo, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre
a rotina do analista. Lógico que isso muda muito. Tem um analista que atua na Procuradoria de Justiça, então auxilia o procurador com os pareceres. Tem aquele analista que trabalha na área criminal, não é? Então trabalha junto com um colega do MP que, além das peças, tem muito atendimento ao público, tem muita audiência, não é? Tem o analista que trabalha com o promotor, que atua mais como fiscal da lei. Na falência tem um misto, né? A gente às vezes é parte, mas é muito fiscal da lei. E é um local com menos audiência. Tem N fatores que interferem, né? Pode ser um ambiente de trabalho, você pode ter colegas legais ou não. Isso vale para promotoria, vale para analista, não é? Exatamente. Eu, por exemplo, um dos motivos para eu ter procurado me remover para a falência foi porque eu conhecia anteriormente já os colegas, sabiam que eram colegas legais, estudiosos, acessíveis, e que, portanto, seria um bom clima dentro da promotoria para trabalhar. Isso pesa também, né, para a gente fazer a escolha. Então, assim, há inúmeros fatores, mas tirante essas questões específicas de cada cargo de analista, como é normalmente a rotina, né? Você lembrava no começo, né? Você pode fazer 2 horários, ou das 9 às 17 ou das 11 às 19. E aí, muda muito o jeito de trabalhar conforme o promotor com quem trabalha, conforme o local que trabalha? Conta um pouco pra gente. Muda bastante. Eu sempre me considerei muito sortuda, assim, trabalhar sempre com uma equipe muito boa. E acaba mudando, mas em geral se resume à elaboração de peças processuais. Então, tanto na área criminal quanto na área empresarial, civil, há essa elaboração de peças processuais. Tem equipe que fica um analista por promotor na divisão, então forma essa equipe, e outras promotorias que dividem, fazem um rodízio dos analistas por todos os promotores. Mas, em geral, essa distribuição de peças processuais, que agora não é praticamente processo físico, quando eu entrei tinha bastante processo físico ainda, mas hoje há quase tudo digitalizado no ESAD, Sim, que é o sistema que utilizamos. Então, essa divisão de processos, a elaboração de peças processuais do analista. Então, ele sempre está, além de elaborando, pesquisando a jurisprudência, a doutrina, que é também disponibilizado no site do Ministério Público. São mais ou menos assim, essa a nossa função. E há uma troca, em geral, de informações com o próprio promotor de justiça das peças. As audiências, os analistas, eles podem até às vezes acompanhar. Eu já cheguei a acompanhar com o promotor, inclusive para ver como que é a audiência, mas os promotores que, conduzem, óbvio, né? têm essa atribuição. Sim. Mas em geral é isso. Legal, São Ana. os pareceres das peças. Exatamente, as minutas, né, as petições, os recursos, etc. Isso. É o que eu falo, né? A gente falou, é muito da atividade do promotor, é muito parecido, né? A gente faz uma parceria mesmo, né? O analista é parceiro. Você mencionou, né? Tem algumas promotorias em que a proporção está 1 para 1, né? Um analista para um promotor. Tem algumas que tem um número menor. A promotoria de falência, né? Nós sempre tivemos historicamente uma defasagem. Agora estamos bem próximos do 1 para 1, né? Com os novos que estão entrando. Ficou muito bom. Não é? Tá ficando, graças a Deus, tá ficando bom, né? Isso é bom para todos, não é? Lógico. E a administração superior, o Procurador-Geral de Justiça, almeja, pelo menos, não é pauta, promessa de campanha do Procurador-Geral de Justiça, que as promotorias tenham 2 analistas para cada promotor, né? O objetivo, então, do MP de São Paulo é o 2 para 1. Excelente. Por isso, puxa, seria excelente mesmo se chegássemos a esse patamar. Bom, mas um passo importante foi dado nesse patamar, né, Ana? É bom a gente lembrar que o projeto de lei complementar que tramita na Assembleia, que foi enviado pelo PGJ para a criação de 1.461 cargos, justamente é para isso, para haver um número de cargos compatível com o cumprimento dessa promessa, que procuradores e promotores tenham trabalhando junto consigo 2 analistas para lhe darem um excelente suporte. Excelente. Porque a demanda em São Paulo, em geral, é alta. Grande, grande. E estão chamando muita gente da lista atual, né? Foi isso que permitiu, sim, por exemplo, que na promotoria de falência, em que nós estávamos com são 17 promotores,
Na sua época, Ana, chegamos a ter 10 ou 11 analistas, não era? 17 e Sim. 11, mais ou menos, né? Foi. Eu acho que eram 10. É, por aí, Eu 10 não ou lembro. 11. Uhum. E agora a gente já está quase com 17 analistas, né? Estamos com quase um para um. Excelente. Exatamente, que é muito legal. E daqui a pouco alguns desses analistas que recém chegaram já vão sair também, porque tem um colega lá que trabalha conosco agora há pouco tempo que foi aprovado no concurso para delegado de Polícia Civil de São Paulo. Ai, que legal. Legal, excelente, né? Que a Polícia Civil costuma demorar um pouquinho para chamar, então ainda o teremos por Uhum. mais alguns meses, ou semanas, ou meses, enfim. Mas acaba também tendo essa rotatividade, né? Porque tem Tem. muito analista que continua prestando concurso, passa em outro concurso. E isso é até legal também, porque eu tenho certeza que temos aí várias pessoas que estão aprovadas lá no concurso 2018 e preocupadas. Pô, será que eu vou ser chamado, etc. Eu fui aprovado, mas estou mais para o final da lista e assim por diante. Então existe essa chance. Se pensar Exato, existe. nesses cargos, nessa rotatividade, colegas que acabaram de ingressar, que passaram em outro concurso, e, volto a dizer, o projeto de lei que tramita na Assembleia para criar 1.461 cargos, né, com Uhum. certeza a gente vai ter espaço suficiente não só para preencher a lista do Com concurso certeza. 2018, como também, e daí o nosso objetivo, né, o curso Foco Total Uhum. Analista, um novo certame para prover um grande número de vagas. Né? Tomara que dê certo, tomara Uhum. que isso se concretize. E o MP São Paulo sempre acaba chamando todo mundo. Pelo menos dos últimos concursos, ele zerou a lista mesmo do concurso de analista. Tomara que seja assim, né? Vamos torcer. Eu acredito que possa vir a ser assim. Zerar essa lista e a gente ainda ter, como acreditamos, um novo concurso. Ana, então, conversamos um pouquinho aí tua história, né? Como analista, a rotina. Agora, se você me Uhum. permite, Ana, que eu acho que é Claro. algo que interessa a todos que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo, como era o aspecto remuneratório? Uhum. É, Logo que você entrou, como é que era essa questão? eu entrei, houve um grande aumento desde a da época que eu entrei. E, inclusive, houve até depois mais procura ainda pelo cargo, inclusive pela remuneração que foi aumentando. A última vez que eu, por conta da folha, era em torno que tem o subsídio normal, tem algum, alguns auxílios, tem auxílio alimentação, auxílio transporte, tem a gratificação de pós-graduação também para quem tem, ou até inclusive tem superior se tiver mestrado. Eles incentivam sempre o estudo, ao auxílio saúde também. Chegava em torno bruto de uns, acredito, quando eu saí, de um faixa de 12 a 13 mil, o Perfeito. bruto. E aí tem os E descontos e tal, mas poxa, 12 a 13 mil é um ótimo salário, né? Se a gente pensar, né, uma ótima remuneração. Pensar no mercado como um todo, né? Saindo uhum, do universo de carreira pública e pensar no universo realidade brasileira, né? Você poder ter um subsídio que chega nesse patamar, não é? Que uhum, é a remuneração, o subsídio, os auxílios, o saúde, transporte, auxílio alimentação, não é? E você bem falou, quer dizer, o cursar pós-graduação lato sensu dá um incremento de 7,5%. Não é? Mestrado sim, ainda mais, doutorado mais ainda. Mas, poxa, só uma pós lato sensu, e hoje em dia tem várias pós-graduações boas e acessíveis, né, já te dá exato. uns quase R$ 700 a mais aí por mês, né? Quer dizer, muito. Eu acho que dava até mais, Acaba dando até um pouquinho era uma mais. boa, e tem Legal. também mais gratificação se tiver também de licença prêmio para quem já trabalhou com serviço público. Então, sempre havia alguns auxílios a mais, era uma boa gratificação, que Legal. tem tudo para, a verdade, aumentar ainda, né? Sem dúvida. E é justo que aumente, mas é importante a gente destacar. A Lógico. gente tem que reconhecer também, né? O, Uhum, quando a carreira foi criada lá atrás, o subsídio era bem menor, era metade, bem salvo menor. engano disso, né? E Sim, aí foi sim, sendo corrigido, aumentado, né? Teve um ganho real ao longo dos anos. A gente sabe que ainda há outros estados, outras carreiras de analista que têm uma remuneração mais vantajosa, mais favorável. E o MP de São Paulo, sim, lógico, almeja chegar nesse patamar. Mas não podemos, repito, deixar de reconhecer que já é um patamar remuneratório muito sim. bom, né? Pela natureza das funções, pela atividade, porque hoje Sem existe a contar que possibilidade. depois de 2 anos
acabou o estágio probatório. E aí você pode ter o home office, né? Terminou o estágio probatório, tem o home office. Isso. Tem o home office, tem férias, 30 dias de férias, tem o recesso forense, tem a possibilidade de trabalhar em plantões também. Há uma gama, assim, no Ministério Público que melhora todas as condições comparadas ao mercado de trabalho. Verdade. É isso aí. Ana, então a gente falou tua história como analista, falamos um pouquinho da remuneração, não é? Como comentamos agora. Agora, como você conseguiu encaixar a tua rotina de trabalho e estudo? Porque, evidentemente, né, todos nós temos vários aspectos na nossa vida, né? Não somos só trabalho, nem só estudo. Então a gente tem que conciliar isso com família, com cuidado com a saúde, enfim, com várias outras coisas. Por favor, compartilha com a gente aqui, Ana, como é que você compatibilizou isso? Eu comecei a fazer mais estratégias do que eu precisaria estudar mais e o que as provas que eu prestava exigiam. Então, eu sempre me dediquei mais por determinadas matérias. Como eu queria sempre, o Ministério Público sempre foi difusos, penal, processo penal. Sempre com foco nessas 3 matérias e as outras eu ia estudando conforme o tempo. Então, eu estudava pela manhã, em torno de 3 horas, praticamente. Quando eu tive o home office, melhorou bastante. Inclusive, eu pedi a remoção para falência por conta desse deslocamento para a Zona Leste, que para mim era bem distante. Eu me removi para o centro para ajudar e economizei cerca de 1 hora assim, do meu dia. Pelo menos isso é muito economizei. tempo, né? Muito tempo de economia, né? Muito tempo e fazia diferença. Então, eu utilizava cada minuto que eu conseguia mais, eu utilizava para o estudo. Então, de manhã era bem focado. Véspera de prova, eu estudava à noite também, chegava do trabalho, bem cansada, mas eu estudava. Estudava temas mais tranquilos, por exemplo, lia jurisprudência ou lia súmulas, algo mais tranquilo. Mas eu estudava em véspera de prova, sempre. E véspera de prova também sábado e domingo. Quando não era véspera de prova, final de semana, pela manhã, eu estudava, sábado e domingo, porque não tinha muito tempo durante a semana. Mas eu utilizava também tempo de lazer, com família, com meus amigos, mas eu não tinha muito tempo. Feriados também, a maioria eu utilizava para estudar. É uma fase da nossa vida, né, Ana? É natural que seja assim, né? A nossa vida social não é tão intensa quando a gente está vivenciando essa preparação para concurso. Né? Isso aconteceu comigo também. E olha, Ana, e acontece também às vezes depois, quando a gente tem, né? Eu lembro quando eu me propus a escrever o meu livro de Direito Penal, que inicialmente foram 4 volumes, Ana, eu fiquei 2 anos sem férias, sem feriado, sem final de semana. Eu já tinha 2 filhos pequenos e a minha esposa, ela ia para casa da minha sogra, viajava com os meus filhos, assim, tem esse sacrifício. Às vezes eu até ia junto, mas ficava trabalhando, ficava escrevendo boa parte do dia. São escolhas que a gente faz, mas são, não é? Enfim, a gente torce para que sejam fases da vida, não é? É bem essa questão do concurseiro, é uma fase da vida em que você vai diminuir a sua vida social, né, seus momentos de lazer. Não é para se privar disso, de maneira alguma, mas tem que diminuir. As pessoas que estão ao nosso redor precisam compreender um pouquinho que é uma fase da vida que a gente precisa, né, ficar mais concentrado nos estudos, fechado nos estudos, para poder atingir esse objetivo. Você, a prova viva que deu certo, né? Foi assim para analista, prestou 93, não deu certo, mas não desistiu, não é? Prestou 94 e foi aprovada. E hoje somos colegas, né? E você tá indo bastante recebendo bastante designação de violência doméstica, é isso? Então, agora acabou. Eu fiquei 2 meses na violência doméstica, daí já acabaram me mudando. Para onde? Em qual vara que você estava? Agora eu estava no Tatuapé, no criminal. Tá. GCRIM. Tá. E agora eu voltei para Lapa. Eu fiquei um tempo também na Lapa, cível, família e uma parte de humanos, e voltei para Lapa. Mas vira e mexe eu também faço custódia, audiência de custódia pela manhã, também às vezes faço um plantão ou outro. Eu tento também conciliar, também é difícil conciliar a carreira, a família, continua sendo difícil. Pois ainda mais
estou com um bebê de 9 meses, que me exige Isso que eu bastante. ia falar, você tá com um E bebezinho, né? 9 meses já? Que legal, nove parabéns. meses já. Então, eu tento conciliar a carreira, mas como eu também já tenho todo esse histórico de conciliar estudo, família, carreira, essa correria, a gente acaba se Você já consegue acostumando. se dar bem, né? Se vira nos 30 aí, digamos, no dia a É, dia. praticamente, eu tento. Não, legal, tenho Mas, certeza, como tenho certeza. analista, realmente o estudo ele foi assim, bem puxado, mas eu não me arrependo de ter trabalhado e estudado ao mesmo tempo. Muita gente me pergunta: será que vale a pena prestar um analista? Porque eu vou estar deixando de estudar o período integral. Realmente, muda, complica, fica mais difícil. Mas, por um lado, há uma estabilidade financeira que te proporciona mais calma e tranquilidade nas provas, É, isso é verdade. sem uma pressão Diminui muito externa. aquela pressão, né? Porque você pensa assim, bom, ok, eu já tenho aqui algo que me dá um suporte, né? Lógico, E é tem, um cargo muito bom. Eu estava feliz com o meu cargo, eu não poderia reclamar. Então, é algo que se eventualmente, eu não consegui atingir o meu objetivo. O meu objetivo, no caso, era realmente passar para o promotor, mas se não tivesse dado certo, eu estaria bem também, eu já estava tranquila quanto a isso. É um cargo muito bom. E não utilizo assim, hoje em dia, ele só para escada. Ele é um cargo que tem que ser até mais valorizado, mas ele é um ótimo concurso público. eu acredito sim, acredito muito nisso, Ana. E às vezes até a pessoa, ela ingressa no concurso de analista, a gente até falava isso, né? Ingressa na carreira Isso, de analista pensando em utilizar como uma etapa para depois prestar o concurso para membro, mas por N fatores da vida, acaba ficando exato. como analista mesmo, né? Acaba Exato. permanecendo nesse cargo. E é um cargo que, repito, está cada vez mais valorizado. A gente sabe que tem Uhum. problemas, né? O Ministério Público de São Paulo, Lógico. como qualquer instituição, tem Qual- problemas, Uhum. mas esses problemas têm que ser enfrentados, estão sendo enfrentados. Os Sim. analistas aqui do MP de São Paulo têm uma associação muito ativa que defende Sim. os seus direitos. Né? Eu vou, inclusive, fazer uma live. Aliás, o pessoal está assistindo aqui esse nosso bate-papo. Essa live já foi feita, não é? Que é a Uhum. live com a Ana Sofia, que é tesoureira da Associação dos Analistas do MP Conheço. de São Paulo. Ana Sofia, eu a conheço há muito tempo, Ana. Eu a conheço do Damásio há 20 anos, olha que coisa, né? Olha, E ela é olha um só. desses exemplos, né? Quer dizer, quando eu Sim. a conhecia, nem existia o cargo de analista, ou seja, ela prestava Uhum. concurso para membro mesmo. Mas Uhum. passou no cargo de analista, se deu muito bem na carreira, né? E hoje, inclusive, ocupa Então, papel de destaque na entidade associativa dos analistas do Ministério Público de São Paulo. Então, com absoluta certeza, para quem se interessa pelo cargo, é um cargo pelo qual vale a pena estudar bastante. Agora, vale. na tua percepção, Ana, só para a gente já finalizar Uhum. aqui, o Claro. concurso de analista. O concurso de analista, tomando como referência o último de 2018, foi composto de duas Uhum. fases, fase objetiva e a fase discursiva. Na fase objetiva, 100 perguntas, 88 questões eram de caráter jurídico. Não sei se você se lembra, Ana, talvez não se recorde porque já se passaram aí 5 anos que você Uhum. prestou. Você se lembra do nível de dificuldade da fase teste, da fase objetiva? No sentido de ser mais, menos ou equivalente ao concurso para membro do MP? Qual foi? Você ficou com alguma imagem, com alguma percepção? Pô, essa prova foi Uhum. mais fácil, foi igual, foi mais difícil? O que você achou da primeira fase? Na prova, na primeira fase, igual. Igual. O mesmo teor, inclusive, eu já tinha passado para analista, estudava as questões de prova de analista para prestar também para a prova de promotor. Sim. Eu sempre fiz muitas questões, inclusive, até porque eu passei bastante primeira fase. Então, é o mesmo nível. Concordo, Ana, A, a que... e vou até te falar uma coisa, viu? Não só concordo, como eu fiz uma Uhum. pesquisa assim, eu peguei a última prova de analista e vai lá, uma pergunta de direito penal sobre conflito aparente de normas. Destaquei ali. Depois uma com pergunta de direito penal sobre extinção da punibilidade e peguei uma pergunta de processo penal sobre recursos.
Aí eu fui no meu banco de questões, eu tenho um banco com quase 15 anos de perguntas de MP de São Paulo. Falei, deixa eu achar uma pergunta sobre o mesmo tema. Aí eu peguei uma de conflito aparente de normas, uma de extinção da punibilidade e outra de recursos. Se você tira o título, você não sabe qual é qual. Qual é da Não prova de sabe. analista, qual é da prova de membro. Eu até fiz, sabe o que eu fiz, Ana? Até para testar isso, eu criei um grupo com um simulado eletrônico para analista. E aí uma hora eu fiz assim, ó, pessoal, 2 perguntas aqui para vocês, ó, questão 1, questão 2, do conflito aparente de normas. Aí depois coloquei a enquete. Qual é a do analista, qual é a do membro? A maioria errou. Porque falaram, essa daqui aparentemente é mais complexa, mais trabalhosinha, essa deve ser do membro, a outra que tá mais simplesinha é do analista. Era o contrário. A mais trabalhosa era do analista e a mais Sim. simples naquele tema que eu escolhi especificamente era do concurso para membro, né? Eu errava, às vezes, eu fazia questão de analista e errava do analista. Eu até errava tantas vezes, reiteradas, que eu tinha um caderno próprio também, em um site que eu tinha que refazer novamente, já que eu errava tanto, e era da prova de analista. Então, para mim, sempre a dificuldade da primeira fase foi igual. Sim. Agora, a segunda fase, acho que talvez a analista seja um pouco mais tranquilo do que o MP segunda fase, né? Exatamente, concordo. Concordo plenamente. Eu achei já mais tranquila, assim, a do analista, porque são redações, são temas... São 2 redações, né? 2 redações. Uma redação penal / processo penal e a outra processo civil ou difusos. Então você faz 2 redações e 5 questões discursivas. Assim, é parecido com o do MP, porque no MP você tem uma dissertação e uma peça, analista, 2 redações e 5 questões, tanto em um quanto em outro. E o curioso é o seguinte, o tempo também é o mesmo, 4 horas de prova para as 2 segundas fases, para as 2 discursivas. É que o problema é que no MP você tem a peça, a dissertação, que normalmente é bem extensa. É extensa. Esse que é o problema. E as questões, dependendo do estilo do examinador, eles também podem fazê-las muito extensas, né? Exato. Inclusive, salvo engano, uma questão da prova do membro equivale à redação do analista, pelo tamanho. Pelo tamanho, né? Inclusive, eu terminei, acho que muito rápido a da analista, e a do membro sempre terminei no último minuto. E tem essa questão do tempo também e do gabarito. Do membro, eles acabam exigindo algumas questões a mais, assim, que precisa realmente saber detalhes. A do analista são temas não mais superficiais, às vezes são os mesmos temas. Porém, talvez o gabarito não exige tanto. Não exige tanto. Eu lembro bem, eu lembro do último de analista, 2018, lembro da redação de processo penal, que era conexão e continência. E era assim, basicamente o espelho que foi divulgado à época, foi fornecido à época, era um esquemão básico de aula. Eu lembro da minha aula de conexão e continência, eu falei, eu acho que o colega que fez essa prova aqui deve ter sido o meu ex-aluno, pegou o esquemão básico da aula, mas sem muito aprofundamento, é só aquele esquemão lá. Conexão e continência, conceito, natureza jurídica, espécie de conexão, aí pra você falar da conexão intersubjetiva, objetiva, probatória, a continência por cumulação objetiva, subjetiva, tal, falava das espécies, tal, pronto, basicão, tal, sem né, aquele detalhamento, aquela polêmica que você precisa abordar. Aqui na dissertação no MP você tem que fazer, você tem que tocar nesse assunto. Exato, eu falo que é o básico, estudar o caderno, que não é o básico, porque estudar o básico já é muito difícil, até para membro. Eu nunca aprofundei tanto, eu sempre fui no básico, mas sempre muito bem feito. Então, eu sempre pegar o caderno. O caderno garante realmente fazer uma boa prova de segunda fase e uma jurisprudência também. Eu sempre uns amigos me perguntavam, o que acha que poderá cair na prova de analista? Eu chutava tema, sempre caía. Boa. Então, assim, são previsíveis alguns temas que podem cair. Temas em altas. Eu lembro na época que eu falei para uma amiga, pode cair tutela antecipada, tutela de urgência, pode cair consideração da personalidade jurídica. Dito e feito. Dito e feito. Eram temas que acabaram caindo na prova. Legal. Então, é algo previsível do que eles podem pedir. Essa experiência que você está falando conta muito, né? A gente tem, no curso que a gente vai lançar, o Foco Total Analista,
O aluno vai receber um cronograma semanal, 5 dias de programação de estudo e uma apostila, né, que você falou da importância do caderno. A gente já vai entregar tudo mastigado. A síntese e o esqueminha, a apostila e o material que a gente chama de caderno de legislação, Ana, que são dispositivos que a gente seleciona e destaca. Então, quer dizer, ele vai ter a apostila, que é o aspecto de doutrina mais jurisprudência ali naquele corpo, e o aspecto da lei seca. E no final da semana ele vai receber um caderno de questões para treinar. Vai receber caderno de questões em testes e vai receber caderno de questão de discursiva também. Porque a ideia é que a gente reveze e ele já consiga ir treinando. Porque o treino, a fixação é muito importante, né? Então esse caderno de questões é sobre a matéria que foi estudada, não são temas aleatórios, que é para reforçar. Quer dizer, o cara estudou durante a semana, finalzinho da semana ele pega aquele material e vê, pô, deixa eu ver agora se eu consigo responder a questão que vai abordar justamente os assuntos que foram objeto de estudo naquela programação então não semanal. Tem erro, vai passar. Se Deus quiser, é isso daí. Quem tiver esse material passa. Se Deus quiser, vai ter videoaula. E a briga do analista também, essa questão da prova é tirar uma nota boa. Por isso que eu falo, a prova é difícil. O difícil é tirar uma nota muito alta. Para você estar lá, para você conseguir ser chamado, né? Lógico. Uma boa colocação e já não ficar ansioso até zerar a lista. Muito bem lembrado, Ana. Muito bem lembrado. Mais do que isso, né? A ideia é essa mesmo, né? Você ter um estudo e um material com um nível que te permita uma boa colocação. Exato. Né? Te permita tirar uma boa colocação na fase objetiva e fazer uma excelente fase escrita, uma prova discursiva, porque aí vai te alçar logo nas colocações lá no topo da lista e vai fazer com que você já logo tome posse, né? Seja chamado, tome posse. Exatamente. E talvez escolha uma comarca da sua preferência também. Sem dúvida. Um local bom para trabalhar, exatamente, né? Numa matéria que a pessoa, enfim, imagine que tem afinidade, goste, etc. Exato. É isso aí. Legal, Ana. Muitíssimo obrigado. Ótimas colocações. Eu que agradeço. Muito bom rever você, Ana. Saudade do tempo que a gente trabalhava. Saudade, tomara que você passe lá na promotoria de falência para a gente trabalhar um pouquinho junto como colegas de... Pois é, ou pelo menos no João Mendes, estou esperando alguma designação. Ou pelo menos no João Mendes, exatamente, né? Vai ser uma alegria. Eu espero. Viu? Legal. Ai, será Ana, mesmo. Um beijão para você. Um beijo também. Obrigado. Estou à disposição também se tiverem mais dúvidas sobre o cargo de analista, eu estou à disposição. Legal, que bom, que bom. O pessoal vai te chamar mesmo, tem que chamar. Não, estou aqui. Podem confiar na Ana, que a Ana é ponta firme. Ana, beijão para você. Um beijo. Para toda a sua família, pro filhão. Para vocês também. Bom trabalho, viu? Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.